1 Tessalonicenses 5, versículo 15 até o 18. E o meu tema é postos à prova. 1 Tessalonicenses 5, versículo 15 até o 18. E em seguida vamos ler na primeira epístola de São Pedro, capítulo 1. Todos acharam? Então vamos ler. Vede que ninguém dê ao trem mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Tudo, não é? E agora, 1 Pedro, logo ali antes de Apocalipse, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 9. Deus é maravilhoso. Vamos ler então, do 3 até o 9. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estás guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, preste atenção nisso, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não o havendo visto amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Louvado seja Deus, Senhor nosso Deus. A tua palavra foi lida, Pai. E a tua palavra está aqui diante de nós, Pai. A tua palavra está neste ambiente, está em cada coração, Pai. O teu Espírito Santo é a tua própria palavra, Pai. E nós cremos que o Senhor dentro de nós, Pai, quer ouvir a tua palavra sendo pregada, Pai. Por isso nós pedimos a tua ajuda e a tua misericórdia, Pai. Tome todo o controle, Pai, que o homem saia de cena e que o Senhor possa falar ao teu povo, Pai. Usa o teu servo, Pai, este homem pecador, Pai. Fala aos nossos corações, Pai. Nós repreendemos todo espírito contrário à tua palavra, de atrapalho, de empecilho, que aprisiona os nossos irmãos para não entender, mas que o Senhor possa quebrar essas correntes, Pai, e que haja uma clareza, Pai, ao ouvir as tuas palavras, e que isso aqueça os nossos corações, Pai. Que isso nos dê ânimo para prosseguirmos caminhando, Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Podem sentar, irmãos. Postos à prova, aí cantamos alguns hinos. Eu acredito. Eu acredito em Deus. Pode estar difícil, o sol não está brilhando, mas eu acredito. E eu sei que acima da tempestade tem o sol brilhando. Não é? E cantamos: haverá paz no vale. Haverá paz no vale para nós. A vida é uma eterna prova, não é, irmãos? E todos os dias nós estamos sendo provados. Cantamos também, o irmão Serafim cantou que vivemos nesse mundo sem tranquilidade e paz, se você está no mundo, né? E a palavra nos diz que neste mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci. Ele venceu. Somos postos à prova todos os dias, e é tão difícil muitas vezes você olhar para essa situação tão difícil e falar: graças a Deus por este sofrimento,
Mas a palavra disse aqui que em tudo dai graças, porque esta é a boa vontade de Deus para conosco. Esta é a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, que sejamos gratos em todas as horas, em todos os momentos. E em Provérbios 17, versículo 22, Salomão, não sei se você já conviveu com alguém que é murmurão. Como é difícil, não é? E nós temos, às vezes, alguns crentes encrenqueiros e murmurões. Estamos falando de nós mesmos, né? E às vezes a pregação fala muito mais com o pregador do que as pessoas que estão ouvindo. Como nós somos muitas vezes brigões, encrenqueiros, murmurões, reclamamos de todas as coisas. Se fura o pneu de um carro, a gente já está reclamando. Ao invés de fazermos a boa e perfeita vontade de Deus, que seria dar graças, né? Quando passamos por provas e tribulações, e quando você convive com alguém que é murmurão, você pesa, você fica pesado. Você trabalha com alguém que reclama, você termina aquele dia, irmãos, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas costas, você está acabado, por estar somente junto com a pessoa que é reclamona. E Salomão diz que a pessoa grata, ela é alegre, ela é contente. Não importa a situação que ela vive, não importa a situação financeira, se tem muito ou pouco dinheiro, se tem muita bênção ou pouca bênção, se passa trabalho, se não passa, se tem um carro, se não tem, ele é feliz. A pessoa que é grata, ela é feliz. E Salomão diz assim: o coração alegre serve de bom remédio. Não importa a situação que você esteja passando, se você é uma pessoa grata, se você é grato pelo que Deus fez por você, irmãos, Deus te deu o céu. Deus, Ele desceu e morreu por você. Só isso já bastava, não é? Se fosse só isso, já estava mais do que bom. Mas Ele ainda cuida de nós, Ele ainda nos abençoa. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido vira secar os ossos. É doença para lá, é enfermidade para cá. Você fica doente se você é uma pessoa ingrata. Se você tem este espírito de murmura, de reclamação, e tem uma coisa que é certa, né? Aos murmuradores não é permitido entrar em Canaã. Então, o murmurão, ele fica fora da terra prometida, aquele que reclama. Nós reclamamos de tantas coisas, às vezes reclamamos do pastor, reclamamos dos irmãos, reclamamos do culto, o culto demorou, hoje o culto foi muito longo, hoje isso, hoje aquilo. Mas, quando Moisés vai falar com o Senhor diz: Moisés, eles não estão reclamando de ti, eles estão reclamando de mim. Então, quando nós reclamamos do nosso pastor, dos nossos irmãos, quando falamos mal, não estamos falando apenas daquele irmão, embora você esteja matando a influência dele, né? Você está reclamando de Deus, você está falando mal do seu Senhor, aquele que te concedeu a vida novamente. E todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso está em Romanos 8, Paulo está falando assim. Então, todas as coisas, irmãos, é difícil de mensurar o que é todas as coisas, mas, irmão Júnior, é todas as coisas, não é? Na aflição, na doença, na perca. Quantas vezes nós sofremos quando perdemos alguém que amamos, mas louvado seja Deus pela vida. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Jó sofreu tanto, não é? Mas Jó pôde se colocar de joelho e dizer: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem, todas as provas, todas as dificuldades. A irmã Brana vem e nos fala, o nosso mensageiro nos diz que não é Deus que manda a enfermidade, não é Deus que manda a tribulação, mas Deus permite o inimigo fazer isso, para que você possa se posicionar, para Ele ver de que material você é formado, para Ele confia em você para te mandar uma prova. A irmã Brana fala na mensagem que Deus, Ele só te prova, Ele só permite uma prova porque Ele confia em você. Ele confia que você é capaz de suportar aquela prova. Você é capaz, mas Ele quer ver a tua atitude. Ele quer ver como você vai se posicionar. Ele tem fibra para isso, mas vamos ver qual vai ser a posição dele. E quantas vezes nós titubeamos e reclamamos nas horas indevidas e não agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós.
Deus prova quem Ele confia. E uma prova, irmãos, ela tem dois resultados finais. Quando você faz uma prova, ou você é reprovado, ou você é aprovado. Ou você tira uma nota ruim, vermelha, não é? Na escola, ou você tira uma nota boa. E a prova na nossa vida é para essa finalidade. É para ela te aprovar ou te desaprovar. Eu estou sentindo uma microfonia. Pode abaixar, eu acho, aqui o retorno. Mas a prova, ela vem para ti, ou ela te aprova, ou você sai aprovado, ou você sai reprovado. Só que temos exemplos, tantos exemplos na Bíblia de pessoas que foram desaprovadas. Sabe, quando Deus falou para aquele acampamento, creio que foi Josué que disse, não podemos pegar nada de lá. Vamos lutar contra aqueles homens em Jericó e não tome nada que é amaldiçoado, aquelas riquezas, aquelas coisas amaldiçoadas. Deus tocou na ferida de Acã, né? Porque de repente creio que ele era um homem avarento. Queria ter bens, queria ter mais coisas, mais e mais, e quando ele viu aquilo, ele não pôde se conter. A atitude dele foi errada, e ele foi desaprovado. Ele não recebeu a aprovação de Deus, ele foi desaprovado naquela prova. Por isso, ele pereceu, e toda a sua casa, a sua tenda, a sua descendência, acabou ali, porque ele foi desaprovado. Eli também foi desaprovado. Aqueles filhos cometiam aquelas imundícies, não é? Faziam aquelas coisas erradas e ele foi desaprovado por Deus. Não soube tomar uma atitude correta, talvez teria que repreender, não deixar, mas ele não soube se posicionar, se posicionou errado e foi desaprovado. O jovem rico, irmãos, que oportunidade de ouro que ele teve. Mas Deus tocou no problema dele, na ferida, naquilo que era a maior dificuldade que ele tinha, na sua avareza, apegado ao dinheiro, aos bens. Mas Jesus foi lá e disse, vende, se você tem feito tudo, eu sei que você tem feito, você é um bom crente, você vive os mandamentos, você vive a lei de Moisés, você tem feito isso desde a sua meninez, não é? E foi o que ele disse para o Senhor, mas o Senhor Jesus, uma coisa te falta, vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele amava mais o dinheiro do que a Deus. O primeiro mandamento ele já não vivia, né? Não amava o seu Deus de todo o coração. Amava mais o dinheiro. E ele ainda teve outra oportunidade lá na frente, mas ele foi desaprovado. Ele não foi aprovado naquelas circunstâncias, naquela dificuldade. Ele não conseguiu passar por cima daquilo. Ele foi desaprovado naquela prova. E houve uma conversa secreta, certo dia. Deus e Satanás. Eles começaram a conversar e o diabo disse, olha, Deus disse para ele, não é? Você tem visto lá o meu servo Jó? Como ele tem sido fiel, como ele tem se posicionado, como ele tem sido homem de fibra, talvez um varão perfeito, talvez um cristão, né? Um cristão perfeito, né? Vive direitinho como deve viver. Mas o diabo disse, mas isso assim é fácil. O Senhor dá tudo que ele pede, o Senhor abençoa ele com riquezas e com todas as coisas. Assim é fácil ser crente. Dá ele na minha mão, que eu vou fazer ele te amaldiçoar na tua cara, na tua face. Eu vou fazer ele te amaldiçoar, te maldizer, te negar. E Deus disse, pode ir, só não tira a vida dele, mas o resto tu pode levar tudo. E como foi provado o servo Jó, né, nosso irmão? Como ele foi provado? Tiraram seus animais, o diabo tirou, seus filhos foram mortos, 7 filhos. É difícil perder um filho, não é? Imagina 7. Mas ele foi provado. E Jó teve uma atitude diferente de tantos outros que foram provados e foram reprovados na prova. Jó foi aprovado na prova. Eu gostaria de ler alguns trechos do nosso mensageiro. A mensagem Dia da Vitória, parágrafo 64. Somos provados e o profeta diz assim, agora recordem, quando Deus te considera digno que você tem, Deus te considera digno quando você tem uma prova. Agora, não fale nisto, em obter isto. Quando você tem uma prova ou um teste, isto mostra que a graça
de Deus que você encontrou graça com Deus. E Deus crê que você suportará o teste. Ele confia, ele crê em você. Você recorda? Ele fez a mesma coisa através de Jó. Satanás disse: sim, Jó, eu vi Jó lá embaixo. E Deus disse: ele é um servo perfeito. Não existe ninguém na terra como ele. Não existe ninguém como Jó. Ele é um homem perfeito. Agora, ele é o meu orgulho e alegria. Deus disse: claro, ele tem tudo o que ele pede. Disse: deixe-me estar com ele uma vez. E disse: eu o farei te amaldiçoar na sua própria face. Disse: eu simplesmente farei com que ele te amaldiçoe. E Deus disse: ele está em tuas mãos. Mas não tire a sua vida, vem? Deus tinha confiança em Jó. Irmãos, você pode não imaginar, mas quantas vezes o diabo chegou para Deus e disse: olha lá a minha serva, a tua serva. Deus disse para o diabo: a minha serva Claudete, ela tem sido fiel, não é? E o diabo disse: mas deixa eu provar ela. Deixa eu colocar umas aflições lá. Deixa eu colocar umas dificuldades para ela passar, que eu vou fazê-la te negar também. E Deus disse: então vai, mas não tira a vida. Porque enquanto ela tiver fôlego, ela pode testemunhar por mim. Enquanto ela tiver fôlego, ela pode me reconhecer. Irmã Odete, quantas coisas difíceis a senhora tem passado até agora? Mas eu sempre vejo ela sentada aqui na igreja, neste mesmo banco, há quantos anos? Aprovada no teste, está sendo aprovada. Dificuldades, aflições, irmãos, quantas vezes o diabo não chegou nos ouvidos de Deus e disse: deixa eu ir lá, colocar uma dificuldade, um problema, eu vou fazer ele sair da igreja, eu vou fazer ele renunciar a tudo isso que ele está professando. E Deus permite isso. A prova, a tentação, a aflição não vem de Deus. Ele permite que o inimigo faça isso com você, para provar e para ver como você está se comportando, se posicionando, de que material você está sendo formado, de que matéria, que fibra você tem, se é a mesma de Adão lá no princípio, se é a mesma de Abraão quando foi provado com o seu filho, quando ele levantou o cutelo para imolar aquele menino. Irmãos, ele cria que Deus poderia ressuscitar Isaac das cinzas. Que fé o nosso irmão Abraão tinha. Que fé o nosso irmão Jó teve, para se colocar de joelhos e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Mesmo no meio da prova, da tribulação, das lutas, ele pôde se posicionar por Cristo. E os meus olhos o verão, não outros. Que testemunho! Louvado seja Deus. O irmão Brana fala: e quando parecer que tudo está indo errado, é porque Deus está te dando uma prova, Ele está permitindo, e Ele tem confiança em você. Ele não tem que te mimar por aí. E como existem crentes mimados hoje, crentes que não suportam uma repreensão, que o pastor chama no escritório e sai fazendo bico, brabo, não é? Irmãos, o profeta nos diz que o pastor é um anjo da igreja, e se ele está aqui é para nos preparar para um arrebatamento, é para guiar um povo. Nós deveríamos dar graças, porque essa é a vontade de Deus para conosco. Em tudo dai graças. Mas quando a pregação é mais dura, quando o chicote pega no lombo, às vezes a gente fica enrustido, não é? Fica de nariz torcido. Mas Deus está te aperfeiçoando. Através da prova vem a perfeição. A prova que te aperfeiçoa, irmãos. E se você é um crente sem lutas, tem algo errado, não é? Ele não tem que te mimar por aí. Você não é uma planta sensível de canteiro. Você não é uma planta híbrida. Você não é um híbrido. Irmãos, a igreja é diferente da noiva. O irmão Brana muitas vezes pregando, ele fala: isso é para a igreja, isso é para a noiva, isso é para a igreja, isso é para a noiva. Tem coisas que somente a noiva suportará. Tem situações que só a noiva suporta. Tem correções, tem palavras que só a noiva pode suportar. Tem coisas que só a noiva pode suportar. Não são todas as coisas que a igreja vai digerir aí fora. Tem coisas que só a noiva pode digerir. Isso é para um paladar diferente, não é? É para um paladar mais exigente. Irmãos, tem provas que só a noiva suporta. Sabe por quê? Porque nós não somos cristãos híbridos. Nós não somos
o pastor falou no culto de Capão da Canoa na sexta, você não é uma... Irmã, sabe aquela flor que você vê na vitrine de uma loja? Linda, linda, e você chega perto, ela é artificial. Ela pode ser linda. E se você tirar da loja, mesmo ela sendo linda, e você colocar na tua casa, ela não vai ter graça nenhuma. Você não precisa regar, você não precisa cuidar, ela não vai dar um broto de flor, ela não vai sofrer doenças, fungos, você não precisa ter um carinho, não, é só deixar ali. Este tipo de flor, nós não somos este tipo de planta, nós não somos um fogo pintado. Aqui está a igreja do Deus vivo, aqui está a noiva do Senhor Jesus Cristo. Você é um cristão verdadeiro, e Deus está te dando um teste. Veja o que você fará com isto. Não é de se admirar que Pedro disse o que nós lemos: estas provas de fogo, ora, conte-as com alegria. Dê graças a Deus pelas situações difíceis, dê graças pela prova, conte-as com alegria. Elas são mais preciosas do que o ouro. E muitas vezes nós hesitamos, fizemos jeitinho. Irmão Morana fala: bem, se eu somente tivesse tentar fazer algo, não é? Se você tentar vencer aquilo, bem, aquilo é algo que Deus te dá para vencer. Ele sabe que você fará isto, e Ele coloca a sua confiança em você. Deus crê que você consegue passar esta prova. Deus crê que você consegue vencer este obstáculo, essa dificuldade. Louvado seja Deus. Nós somos provados nesta terra, irmãos. E olha, o irmão Brana fala que, nosso mensageiro nos diz que a noiva é o povo mais sofrido desta terra. É o povo mais sofrido. Nós travamos uma batalha que muitas pessoas não travam lá fora. Nós travamos uma batalha espiritual que muitas vezes te esgota. No seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade, escola, seja onde for. Nós travamos uma batalha que muitos não conhecem. Não tem os olhos abertos, mas você conhece. Você sabe o que isso significa. Você sabe que batalha é essa. O irmão Brana fala: estas batalhas são a continuação das aflições do Senhor Jesus Cristo. Como Ele sofreu quando Ele esteve nesta terra. Irmãos, que prova o nosso Senhor passou. Que prova Jesus Cristo passou. Quando Ele estava de joelhos orando no Getsêmani. E Ele suou gotas de sangue. Que aflição Jesus Cristo sofreu. Olha o tamanho da sua aflição, irmãos. Você já viu um depoimento médico sobre esta aflição de Jesus? Alguém já viu? A pessoa explicando que você só soa gotas de sangue por alguns motivos poucos, e um deles é a aflição, a tamanha aflição, aquilo te corrói por dentro, a tal ponto de você suar gotas de sangue. Foi isso que Jesus passou, para tomar aquela decisão que nos trouxe de volta para casa, para tomar aquela decisão que te resgatou, que te trouxe de volta para o aprisco, irmãos. Que decisão, que aflição. E essa foi a maior aflição que alguém já passou pisando nesta terra. E Ele venceu. Ele venceu aquela prova. Ele venceu aquela luta. E nós somos o povo, a noiva de Cristo. É um povo judiado. E podemos dizer, experimentado nos trabalhos. Assim como era o nosso Jesus. Mas essa noiva, irmãos, sofre as aflições, assim como Paulo disse, conte-as alegremente, porque elas são mais preciosas do que o ouro. Por que a prova é mais preciosa do que o ouro? Porque ela te aperfeiçoa, irmãos. Você sabe como o ouro é aperfeiçoado, não é? Ele é levado no fogo, e depois, quando ele é levado no fogo e tirado, ele é martelado. E o profeta nos diz: o latão pode ser levado ao fogo, ele pode ser tirado, mas quando ele é batido, ele quebra, ele racha, ele trinca. Mas o ouro não acontece esse tipo de coisa. O ouro, ele é maleável, você bate, aquelas coisas vão saindo, ele vai se aperfeiçoando. Aquela prova, o fogo para o ouro, vai trazendo a sua perfeição. O martelo, o ourives, quando começa a bater, vai levando o ouro à perfeição. E quando nós somos provados e passamos pelas provações, nós estamos caminhando para a estatura de um varão perfeito, para a estatura do nosso Deus, para a condição de Adão antes da queda. E é isso que esta mensagem faz conosco. Ela nos leva para aquela condição. E agora em Tiago 1, versículo 12, está escrito algo maravilhoso. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Bem-aventurado o homem, a mulher, o filho, a filha que sofre a tentação. Irmãos, se nós somos participantes
das aflições de Cristo. A noiva é assim. Ela participa, ela é perseguida, ela é zombada, ela é caçoada, as pessoas zombam de você. As pessoas muitas vezes riem da sua decisão, do seu comportamento. Você é tido como inimigo muitas vezes por ser um cristão. E é assim que Jesus foi visto. Muitas vezes ele foi visto como um inimigo para aqueles fariseus, para aqueles saduceus. A noiva é vista assim, e ela é um povo sofrido, ela sofre as aflições de Cristo, mas tem uma coisa, ela é participante das aflições, mas ela também é participante das glórias de Cristo. Assim como ela é participante das aflições, ela será participante daquele reino glorificado que nos espera, daquele porvir maravilhoso que está nos aguardando. Esta é a noiva de Cristo. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Oh, Deus é maravilhoso, louvado seja Deus. Irmãos, e qual foi a atitude de Jesus lá no Getsêmani? Qual foi a atitude que ele tomou quando ele suou gotas de sangue, quando ele orou, quando ele estava sendo provado? Senhor, se for possível, passa de mim. Oh, que aflição, irmãos. Que sofrimento. E o profeta nos diz, ele orou e viu cada um de nós. E viu que o nosso destino seria terrível se aquela decisão não tivesse sido tomada, não é? E a pomba deixou o cordeiro ali. Oh, que decisão difícil, irmãos. E ele saiu dali como um mero homem. Como um homem qualquer, como eu e você. Que decisão, irmãos. Aí ele orou e ele clamou a Deus. Ele disse, Senhor, não faça a minha vontade, mas faça-se a tua vontade. O que eu quero não importa, Senhor. É difícil para mim ter que passar por isso, mas a minha vontade não importa mais. Faça a tua vontade. Faça a tua vontade na minha vida. Essa foi a atitude de Jesus. E ele saiu dali como um vitorioso. E ele subiu à cruz como um vitorioso. E ele morreu como um vitorioso. E ele foi ao inferno como um vitorioso. E ele ressuscitou como um vitorioso. O nosso Jesus nunca foi derrotado. Ele venceu a morte. Foi isso que aconteceu. Ele não está morto. Todos os outros aí estão mortos. Todos os outros estão mortos. Nunca ressuscitaram. Nunca vi um líder religioso ressuscitar depois de 3 dias. Por isso que o Evangelho é o nascimento, a vida, morte e ressurreição de Jesus. Essas são as boas novas que nós pregamos, que nós falamos. Em Hebreus 2, versículo 17 e 18, está escrito, pelo que convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Ele era um homem, como nós, sofreu as tentações, venceu as tentações. Pelo que convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso. Ele conhece o que você passa, ele sabe o que você está sofrendo, por isso ele é misericordioso com você. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu ou sofreu, não se entregou, não foi vencido, sofreu, mas não foi vencido, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Irmão, nós não estamos sozinhos. Você não é um Zé Ninguém esquecido por aí. Às vezes o diabo vem com palavrinhas dizer que você está sozinho, não é? Lançar espíritozinhos de ansiedade, depressão. Oh, você está sozinho, Deus não te ama. Você é um fraco, você é um perdedor. Mas ele pode socorrer esses que são tentados. Irmãos, o diabo vem e sopra no seu ouvido, você está sozinho. Mas a palavra diz que ele disse assim, ó, vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Eu voltarei porque eu sou um consolador. Eu sou o Espírito Santo. E eu estarei no meio de vós. E quando vocês necessitarem, o profeta fala, o Espírito Santo é uma porta aberta para Deus.
E se nós temos o Espírito Santo, nós temos uma porta aberta para Deus. E quando você está em dificuldades, você fala: Senhor, socorre-me. E Ele está ali para te ajudar. Oh, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão, a nossa decisão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, e quando você dobrar os seus joelhos para orar, quando você levantar as suas mãos para orar, vá com confiança, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E eu creio que temos uma passagem na Bíblia que diz: o Senhor é o meu ajudador. O Senhor é o nosso ajudador. Não importa a dificuldade, não importa o problema, Ele é o teu ajudador. Ele é o meu ajudador. É Ele que te acalenta, que te carrega, que te estende uma mão. A porta aberta para Deus. E isso foi aberto lá no Calvário, há 2000 anos. Nós não daríamos conta de vencer tudo que nós enfrentamos dia a dia. Nós somos levados ao matadouro dia após dia. Como uma ovelha, como um cordeiro foi levado lá no Calvário, aquele nosso sumo sacerdote que com uma só oblação perdoou os pecados de toda a humanidade. Irmãos, foi difícil subir o Calvário. Foi difícil andar naquelas ruas, carregando uma cruz nas costas. Uma áspera e rude cruz que Ele carregou pelos nossos pecados. Ele caminhou com aquilo em suas costas. E como o irmão Carlitos pregou aqui domingo, creio que há uns 15 dias atrás, não era apenas um homem. As pessoas não viam um homem morrendo, mas era uma pessoa totalmente desfigurada. Uma bola de carne pendurada em uma cruz, sangrando, sofrendo, sem pedaços de carne, sem barba, foram arrancadas a sua barba. Ele não estava com uma tirinha cobrindo a sua nudez, ele estava totalmente nu. Oh, tamanha vergonha, tamanha prova que ele passou. Mas o irmão Breno nos diz que mesmo pendurado na cruz, ele sabia que não era um derrotado, que ele era um vencedor. As pessoas olhavam, oh, louvado seja Deus, glória a Deus. As pessoas olhavam e viam um Jesus, um profeta, um homem pendurado em uma cruz, mas naquele sobrenatural, coisas aconteciam ali. Ele descia ao inferno, ele vencia a morte, vencia a sepultura, vencia o pecado. Essas coisas aconteceram lá. Irmãos, você pode não dar conta de vencer, e você não vai vencer. Pegue o seu problema na sua mão e tente por você mesmo. Você não vai conseguir. Mas Deus muitas vezes está esperando você falar assim: ó, Senhor, eu não aguento mais. Eu cansei de tentar. Eu não quero mais tentar. E Ele pega o teu problema, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, todo o vosso problema, todas as vossas angústias, todas as vossas misérias, toda a tua inquietação, a tua preocupação, lança sobre Ele. Você está no lugar propício hoje, você está na presença dEle. Você pode ser liberto hoje, você pode ser curado hoje, a tua luta pode se tornar mais leve. Aqueles 4 jovens, aquele rei, Nabucodonosor, veio, invadiu Jerusalém, invadiu o reino, e levou aqueles jovens cativos. Aqueles jovens cristãos, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, levou aqueles jovens, e eles estavam lá, no meio da Babilônia, carregando o reino dentro deles, carregando a eternidade dentro deles. Eles eram servos do Deus Altíssimo, eles sabiam em quem eles criam. Era o Deus que abriu o mar vermelho, era o Deus que proveu um cordeirinho para Abraão. Esse era o Deus que eles serviam. Mas quando eles não se curvaram, ali estava a prova. Ali estava a aprovação, irmãos. O crente é provado no meio da batalha, no meio da prova. É lá onde o ouro recebe a perfeição, a purificação. É no meio da prova. E pode ter certeza, irmãos, aqueles jovens oravam, tinham comunhão com Deus, buscavam ao Senhor. Eram jovens testemunhando de Cristo ali. Por que vocês não se dobraram?
Porque nós servimos a um Deus que é vivo. Nós servimos ao Deus de Israel, o Deus Altíssimo. Nós não nos curvamos diante de outras de imagens, de estátuas, de escultura. Não importa se seja de ouro, seja que material que fosse. Nós não nos dobramos. Nós nos curvamos diante de um Deus. O Deus de Israel. E aquele homem disse, então tá bom. Aqueça essa fornalha 7 vezes mais. 7 vezes. Às vezes você recebe uma prova, você passa por ela, na próxima fica mais difícil, a outra fica mais difícil, vai apertando a situação. 7 vezes, aqueça 7 vezes mais essa fornalha. E aquele jovem naquela fila para entrar no meio da fornalha. E aí, homem, você orou? Como é que está a tua vida com Deus? Eu tô forte. Eu tenho orado, né, irmão Luan? Eu estou buscando. O irmão Luan me manda mensagem durante a semana. Irmão, eu tô entusiasmado com as coisas de Deus. Eu só quero buscar a Deus agora. E aqueles jovens estavam neste espírito. Eu estive orando durante a semana. Eu estou em comunhão com Deus. Eu estou pronto para passar por isso. Eu estou preparado, porque eu sei que o nosso Deus vai nos livrar da fornalha. Eu sei que o Deus que eu sirvo vai me livrar da prova. Não importa qual seja a prova, Ele te livra. Ele está contigo na prova. E aqueles jovens começaram a caminhar. E 2 soldados caminhavam com eles para lançá-los na fornalha. E a fornalha estava quente. E aqueles 2 soldados morreram com o calor das chamas. Com o calor. Eles foram abatidos, caíram, morreram, mas aqueles 3 servos de Deus caminharam para dentro do fogo. E você caminha para dentro do fogo todos os dias. Todos os dias quando você acorda, a misericórdia de Deus se renova sobre você. E você bota a sua roupa, lava o seu rosto, escova os seus dentes, e você vai caminhando para o seu trabalho. Mais uma prova. Você vai caminhando para a escola, jovens. Mais uma prova. É difícil? É difícil. Mas no meio da fornalha, apareceu um. Aleluia. Semelhante ao Filho do Homem. E o rei Nabucodonosor começou a olhar e disse, foram 4 que nós jogamos lá? Eu pensei que nós tínhamos jogado apenas 3 pessoas lá dentro. E as pessoas olhavam, mas tem 4 lá dentro. E o rei começou a olhar e disse, tem um que é semelhante ao Filho dos deuses. Tem um que é semelhante ao Filho de um Deus. Irmãos, eles estavam dançando no meio da fornalha. E aquele fogo só queimou aquelas amarras. Aquele fogo veio para tirar aquelas prisões que estavam em suas mãos. E é isso que a prova faz conosco. Ela te liberta muitas vezes. Ela te aperfeiçoa até te levar à estatura de um varão perfeito. E pode ter certeza. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. E pode ter certeza, irmãos. Deus não vai te livrar da prova. Mas Ele vai estar contigo lá dentro. Aleluia. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu creio. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor Jesus. Mensagem às 7 eras da igreja. A era de Éfeso. O profeta fala assim: a verdadeira igreja de Jesus Cristo, a noiva, é semelhante ao ouro puro. Sua justiça é a justiça dele. Irmãos, isso é de uma profundeza sem tamanho. Irmãos, meu pai pode olhar para mim, o irmão Luciano pode olhar para mim, eles conhecem os meus erros, são meus amigos íntimos, eles conhecem, meu irmão está ali, sabe as minhas falhas, mas ele pode olhar para mim e falar, como eu amo esse irmão. Que exemplo, né? Nós olhamos uns para os outros, mesmo sabendo das falhas. Por quê? Porque a sua justiça, a tua perfeição não é tua, é dele. Você não está olhando para a perfeição da irmã Dete, está olhando para a perfeição dele. Sua justiça é a justiça dele. E olha só, seus atributos são os gloriosos atributos dele. Você admira o irmão, você ama o irmão, você vê a justiça de Deus no irmão, a perfeição. Aquela justiça é a justiça de Cristo. E o amor que você tem por ele é o amor de Cristo. Oh, louvado seja Deus.
Seus atributos são os gloriosos atributos dele próprio. Sua identidade encontra-se nele. O que ele é, ela há de refletir. O que ele tem, ela há de manifestar. Não há nenhuma falta nela. Ela é gloriosa por dentro e por fora. Do princípio ao fim, ela é a obra do seu Senhor, e todas as suas obras são perfeitas. De fato, nela está resumida e manifestada a eterna sabedoria e propósito de Deus. Como pode alguém esquadrinhar isso? Como pode alguém entender estas coisas que estamos falando? Como pode alguém compreender isso? Embora não possamos fazê-lo, possamos aceitá-lo pela fé, porque Deus o tem falado. O irmão Branham está falando nessa parte da mensagem sobre o mensageiro da igreja, e ele está falando sobre o castiçal de ouro. Ele está falando sobre os 7 castiçais. Você sabe, a menorá, ela não é feita em partes, ela é esculpida em uma pedra de ouro. Ela é inteira, ela não tem pedaços. Mas o castiçal, o corpo de Cristo, é um corpo só. Não existe um pedaço lá, um pedaço aqui. Nós aqui somos um corpo. Nós fizemos parte de um corpo. A noiva na terra é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Mas o castiçal não é apenas de ouro. Preste atenção. Ele é de ouro. Ele é de ouro batido. Feito à mão com ouro batido. De acordo com os seus projetos. E essa noiva é moldada à mão. Com os dedos do Senhor. Ele te molda. Ele te coloca na prova. Ele te aperfeiçoa. Ela é feita à mão, feito à mão com ouro batido, de acordo com os seus projetos, os quais foram dados pelo Espírito. E com exceção de seu Senhor e Mestre Jesus Cristo, existiu alguma vez um povo tão batido e purgado como a noiva do Senhor Jesus? Não existe nesta terra. Irmãos, olhe para a história da igreja. Olhe para a história da igreja e veja se há um povo que sofreu tanto, como esta igreja, como esta noiva, não um tabernáculo, como a noiva de Cristo. Olhe e veja. Certamente ela está cumprindo o resto das aflições de Cristo. Seus bens são despojados, sua vida está em perigo. Ela é reputada como ovelha para o matadouro e ela é morta durante o dia inteiro. Ela sofre muito, mas em tudo isso ela não revida, nem causa sofrimento aos outros. Digna do evangelho é esta admirável noiva de Cristo. E visto que o ouro é maleável, enquanto o latão se quebra com o batimento, este ouro de Deus suportará suas aflições pelo Senhor, não curvado, não quebrado, não destruído, mas moldado, como um objeto de beleza e regozijo eterno, pelas provas e testes da sua vida. É assim que a noiva é. E sabe como você vai atingir a perfeição? Através desta palavra. E você é provado todos os dias. Todos os dias você é provado. Mateus 5, versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, por causa da verdade, por causa da perfeição, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Exultai-vos e alegrai-vos. Oh, se as nossas atitudes pudessem mudar, nós seríamos pessoas diferentes. Nós seríamos cristãos diferentes, irmãos. Se as nossas atitudes pudessem mudar. Existe uma história, vamos nos colocar de pé apenas para encerrarmos. Existe uma história de uma moça. E essa moça trabalhava em uma casa, talvez em uma grande fazenda. E ela era órfã de pai e mãe. Ela não tinha seus pais, ela era criada por seus tios, eu acredito, né? E essa moça trabalhava muito, lavava os pratos, cuidava da casa, servia.
ela servia os seus senhores, servia aquelas primas, não é? Que tanto maltratavam, ela servia. Ela vivia de uma maneira digna do Evangelho. E um certo dia veio um homem da cidade, que história que a gente conta tanto, né? Todos conhecem. E um certo dia veio um homem da cidade, um grande homem, creio que um príncipe, morava na cidade. E aquele homem que precisava de uma esposa para casar. Ele queria casar, queria arrumar uma esposa. Mas ele estava enjoado daquilo que ele tinha conhecido, daquilo que ele estava acostumado a ver na cidade. Então ele disse, eu vou dar uma festa naquela fazenda, então vou escolher de lá uma moça para me casar. E ele foi para aquela cidade, deram aquela festa, e todas as moças daquela fazenda, daquele reino, se arrumaram e foram para aquela festa, e aquele homem importante estava ali. E ele começou a olhar aquelas belas moças que estavam ali, mas ele disse, isso é tudo igual ao que eu tenho visto. Não há coisa diferente aqui. Mas ele saiu para a rua. E quando ele saiu na rua, ele viu uma pequena mocinha, vestida como uma serva, trabalhando. Estava na sua posição, estava servindo. E ele se encantou por aquela moça. Ele se encantou por ela. Ele se aproximou, ela tinha vergonha. Ele disse, você mora aqui? Sim, eu moro. Eu trabalho aqui, eu sirvo aqui. Por que você não está na festa com as outras? Não, porque eu tenho que lavar os pratos. Eu tenho que cuidar das coisas de casa, dos afazeres. E aquele homem se encantou por ela. E ele começou a conversar e disse, olha, você é diferente de tudo que eu tenho visto. Você é diferente de todas as moças desse reino. E ele disse, eu vou casar com você. Se prepare porque eu vou voltar. Eu vou, mas volto. Aleluia. E aquela moça pegou a palavra dele. E esta noiva pega esta palavra. E ela está segurada nisso. E aquela pequena moça confiou naquela palavra. E ela começou a viver, se preparar para aquele grande dia, porque ela tinha recebido uma promessa. E ela não sentou em uma cadeira de predestinação, e não ficou com as pernas cruzadas, descansando, e dizendo, ele me prometeu, então ele vai vir. Não, irmãos, ela deu seu testemunho, ela suou, ela foi provada, humilhada, ela sofreu, foi zombada, riram dela, ela foi provada, mas eu tenho certeza, ela foi aprovada. Ela foi aprovada naquelas provas. E aquele homem disse, quando as árvores começarem a desabrochar e as flores começarem a dar nas árvores, eu vou voltar. Voltarei para te buscar. E ela começou a viver e preparar o seu enxoval. E nós, irmãos, estamos preparando o nosso enxoval. Como está o seu coração? Como está a sua vida? Como você tem vivido? Será que você está descansando na cadeira da predestinação? Na hipergraça, não é? E aquela mocinha começou a preparar o seu enxoval, e quando as flores começaram a cair, ela disse, está no tempo. Está no tempo dele voltar. Ele disse que vem me buscar. Olhe para esta palavra, irmãos. Olhe para esta mensagem. Está no tempo. Está no tempo. E ela se posicionou. Quando as flores começaram a cair, ela se posicionava na entrada daquele reino, daquela fazenda. Ela estava vestida, pronta, esperando. E talvez no primeiro dia ele não veio.
E aí aquelas pessoas começaram a falar: cadê a promessa? Eu creio que Pedro disse que muitos titubearam na promessa, dizendo: cadê o seu Deus? Aonde está Jesus? Ele disse que vinha e meus pais viveram e morreram e tudo passou e ele ainda não veio. Aonde está? Aí Pedro disse que Deus é longânimo. Ele está esperando a gente ficar perfeitos, prontos. Aí aquela moça ia, no segundo dia ela estava esperando e ele não vinha novamente. E ela zombava, irmãos, ela podia jogar tudo para cima, sair chutando balde, murmurando, reclamando e dizendo: que promessa falha, ele disse que vinha e não veio. Mas ela não fez isso. A atitude dela. Nós ouvimos o pastor Darcy pregando em Cachoeirinha: a sua atitude vai definir se você vai ter vitória ou fracasso. A nossa atitude vai definir a nossa vitória ou o nosso fracasso. E ela foi e continuou até que um determinado dia ela começou a ouvir o trote de cavalos, sons de carruagens. E nós já estamos ouvindo o som dessas carruagens. E podemos cantar: ó, vem, doce carruagem, vem para me levar ao lar. E ele está voltando. Esta noiva está sendo provada, mas em tudo ela não reclama, ela não titubeia da promessa, ela está esperando. Feche seus olhos, irmãos. Esta noiva está sendo preparada, assim como aquela pequena noivinha, aquela mocinha continuou no trabalho, não importasse quantos dias demorassem, ela continuou batalhando, lavando os pratos, fazendo o que tinha que ser feito, posicionada. E nós vamos continuar posicionados por esta palavra, vivendo por este Jesus, porque Ele prometeu que vai vir nos buscar, e Ele não pode falhar, a sua palavra não pode falhar. Mas tem uma coisa, irmãos: você nunca vai conseguir tentando vencer por si mesmo. Você nunca vai conseguir vencer com os seus problemas nas suas mãos, agarrado nos seus problemas, como se aquilo fosse uma propriedade sua. Você vai afundar cada vez mais. Você vai sofrer cada vez mais. E você vai se afundar cada vez mais, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ó, noiva aprovada, oh, louvado seja Deus. Fale com Deus, irmãos. Chegou a hora, Ele está aqui. Agradeça a Deus, irmãos. Esta prova está te aperfeiçoando. Esta luta está te tornando o melhor cristão. Esta luta está te posicionando, irmãos. O martelo, o chicote da palavra está te posicionando. E Ele está voltando.
Aleluia! Louvado seja Deus! Porquanto tu tens escolhido um caminho estreito, porquanto tu tens escolhido o mais difícil, uma grande porção te espera nos céus. Caminharemos este caminho. Daremos os nossos passos conforme os passos dele. Andaremos nas suas pegadas. E quando nós chegarmos lá, irmãos, nós vamos cantar um cântico que os anjos nunca ouviram. Eles não sabem o que é graça, eles não sabem o que é misericórdia, mas você sabe. Nós sabemos. Nós precisamos da misericórdia. Você vai poder chamá-lo de pai. Você vai poder falar paizinho. Pai, eu te amo. Você vai poder cantar sublime graça. Sublime graça do Senhor, que salvou o infeliz como eu, o pecador como eu. Estava destinado ao fracasso, à morte, mas Ele te tirou. Oh Deus. Lance a tua ansiedade, irmãos. Lance o teu problema. Hoje é uma noite de libertação, irmãos. Hoje é uma noite de libertação. É uma noite de cura. Ele está aqui. Ele está aqui. Fale com Ele, fale com Ele. Expresse a sua dificuldade, as suas misérias, os seus problemas. Eu sei que você está cansado de tentar, irmãos. Eu também estou. Mas eu não quero ser um manufaturado. Eu não quero ser um crente morno, um crente frio, um cristão formal. Eu não quero ser um fogo pintado que não aquece, mas eu quero ser o genuíno. Assim como Jó foi o genuíno, assim como Jesus foi o crente genuíno. Oh Senhor, Tu é o nosso Salvador, Tu é o nosso Redentor, Pai. E não há outro além de Ti. Não há outro além de Ti, Senhor. Não há outro, não há outro. O Senhor estará nos recebendo. Oh, quando nós chegarmos lá, louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você expressou, você lançou o seu problema, agora agradeça a Deus. Agora adore a Deus. Bendiga o seu nome, exalte ao Senhor, Ele merece. Amai o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, toda a tua alma. Aleluia, glórias a Ti, o Senhor é maravilhoso. O Senhor está aqui, muito obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia, glórias a Deus, maravilhoso é o Senhor. Aleluia, que salvou um pecador como eu. Obrigado, Senhor,
Obrigado. Você pode dizer obrigado. Você pode agradecer. Expresse a tua gratidão neste momento. Você foi liberto. Você foi curado hoje à noite. Todos os males estão saindo. Satanás, eu ordeno que tu tire as mãos sujas dos meus irmãos. Eu ordeno que tu retire cada tribulação, cada noite mal dormida, Satanás. Eu ordeno que saia cada enfermidade, como prova de que esta palavra é a verdade. Se você quiser vir à frente como um testemunho da sua cura, da sua libertação, o altar está aberto. Como um testemunho, irmãos, da tua fé, o altar está aberto. Aleluia. Agradeça, agradeça, agradeça. Deus está aqui, irmã. Deus está aqui. Deus te abençoe, irmã. Deus tem te curado, irmã. Deus tem te restaurado. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus, como um testemunho da tua fé. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia.